Boa tarde a todos e a todas. E nós hoje vemos que estamos em bom número e muitas pessoas novas, né? Quantos iniciaram estão vindo pela primeira vez? 2, 3. Nós já temos uma estrada junto com a Certo, há muitos anos já, e tem algumas que já fez até pós-graduação aqui, né, na Certo. E a nossa ideia nesse início de ano é de nós falarmos de algumas coisas que vão fazer com que vocês possam aproveitar dentro de vocês, para que vocês possam ter a melhor informação, as melhores orientações dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, dentro da nossa linha de pensamento do Evangelho, né? Independente de religião, nós estamos aqui justamente para fazer com que haja uma compreensão melhor dos ensinamentos do nosso Mestre Maior, de Jesus Cristo. Então toda a base dos trabalhos que vocês acompanham aqui conosco está ligado a isso. E o melhor seria que aqui na frente tivesse um anjo com todo o conhecimento, com todas as instruções, só que não é assim que a coisa acontece. Então se dá o espaço para aqueles que mais precisam aprender e estar aqui à frente. Então eu peço desculpas a todos que nós não somos anjos, e que nós precisamos muito desses ensinamentos. Então nós buscamos sempre o aprendizado para que a gente possa alcançar a melhor forma de nós nos buscar o nosso autoconhecimento. Então, como vocês já perceberam, nós vamos falar de algumas dicas, digamos assim, de algumas estratégias que todos nós precisamos. Todos nós temos dificuldade. Então, o que eu posso dizer para vocês é que não é fácil. Jesus não disse para nós que era fácil, mas que é justamente essa nossa busca, essa nossa missão para encontrarmos os melhores caminhos da paz, os melhores caminhos da harmonia, os melhores caminhos para que nós estejamos bem. Essa é a base. E quando nós falamos de reforma íntima, nós estamos falando de uma situação mais necessária interna nossa de botarmos em prática, de deixarmos de lado algumas questões que não nos levam a nada. E existe uma passagem do chamado cuidador de horta. Quem aqui não é cuidador de horta, não é? Falamos tanto em plantas no ano passado, e esperamos também dar continuidade esse ano. Hoje não, mas durante o ano nós iremos falar bastante. E o cuidador de horta pegou o seu filho, jovem, pequeno, e levou para passear na horta. E passaram lá meia hora, 40 minutos caminhando, o menino olhando, o pai pedindo para ele observar como é que estava a horta. O menino percebia que tinha ali diversos tipos de planta, de verduras. E passado aquele período, o pai chegou para o filho e falou assim: filho, o que você percebeu? O que você aprendeu? Ele falou: olha, pai, eu vi ali um monte de plantinha, umas bem verde, outras não tão verde assim, outras meio amareladas, umas apodrecendo. Pois é, filho.
O ensinamento que eu quero te trazer hoje é justamente esse. Se nós não estivermos crescendo, buscando com toda a nossa força, nós estamos apodrecendo. Se nós não estivermos ligados a essa busca nossa, trazendo agora os valores do nosso Mestre Jesus, nós estamos nos estagnando, principalmente quando começa a vir a idade física, né? E eu não estou falando só desse lado, mas das nossas necessidades de mudar alguns tipos de pensamento que nós temos no dia a dia, de nós buscarmos a melhor forma de nós enxergar esses caminhos, não é? E o caminho que nós normalmente buscamos são dos mais diversos, são aqueles que fazem com que nós tenhamos os resultados amanhã. Aquilo que nós estamos nos direcionando na jornada de hoje é aquele que nós vamos colher amanhã. Como na horta, se nós cultivarmos bem as nossas plantas, elas vão estar vigorosas, vão estar crescendo, no momento certo amadurecendo, sem pegar uma praga, né? Com a imunidade alta, a planta acaba não se entregando. E esses nossos caminhos é que vão dar para nós justamente os nossos resultados. E normalmente pegamos um caminho equivocado. A nossa vida, a nossa existência nesse plano faz com que nós tenhamos muitos desafios, muitas provas, muitos testes, e gera para nós um efeito. Se nós não estivermos vigilantes, nós vamos pegar um determinado caminho que não é o ideal. Nós vamos entrar no campo do ódio, do ressentimento, não é assim? Ficamos com aquilo na nossa mente sendo mastigado, sendo digerido, e o que nós estamos cultivando é justamente esse resultado. Vai ser justamente dessa forma que nós vamos colher. E normalmente todos esses, eu coloquei alguns itens, mas a base, pessoal, é essa aqui, ó. Todos esses sentimentos que nós acabamos desenvolvendo, essas vicissitudes, é devido ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Porque nós queremos para o nosso interesse pessoal e não para o próximo, e não para que as coisas aconteçam em favor de todos. E aí nós acabamos escorregando dessa forma. E na reforma íntima, nós precisamos aprender, aqui é um símbolo, não é? Até muito forte, mas é um símbolo que nós devemos blindar. O que seria blindar? Nós fazemos uma barreira para algumas coisas, de forma saudável. Nós impedirmos de entrar lixo dentro de nós. Impedirmos de entrar dentro de nós coisas que vá fazer nós termos mágoas, ressentimentos. Impedir, por exemplo, que no nosso dia a dia, hoje é tão fácil, nós ligarmos a televisão e deixar que tantas tragédias, crimes, entrem para dentro de nós, fazendo com que aquilo vá somar. Isso soma dentro de nós. Faz com que nós tenhamos essa visão distorcida do que é as melhores formas de nós gerarmos esses valores para nós. E tem um outro caso, eu gosto de botar essa foto. Um senhor nas curvas
das estradas e tal, começou a diminuir o combustível, ele teve que parar num posto de gasolina. E de repente ele começou a ouvir um cachorro uivando, chorando de longe. E ele foi abastecer, o carro estava sendo abastecido, e durante aquele período que o carro estava sendo abastecido, ele ficou intrigado com aquilo, e aquele cachorro não parava de uivar, de chorar. E ele chamou o dono do posto e perguntou: olha, por que aquele cachorro está ali uivando e chorando e ninguém faz nada? Por que ele tanto chora? Ele falou: qual aquele cachorro ali? Ele está uivando porque ele está sentindo uma dor de deitar num prego. Sim, mas uma dor para deitar num prego? Mas como é que ele não levanta? Ele falou: é que ele está sentindo a dor suficiente para não levantar. Ainda ele não sentiu a dor que realmente faria com que ele levantasse e saísse de cima do prego. E trazendo esses valores para nós todos somos cachorros deitados em cima do prego. Todos nós temos uma determinada acomodação, não necessariamente física, mas moral. Uma acomodação que faz com que nós deixamos a vida no cotidiano, no dia a dia, as nossas dores, os nossos mares de lágrimas, podemos assim dizer, com os nossos sofrimentos, e não damos essa devida atenção. Uma das situações que nós podemos considerar como acomodação moral é essa situação que aconteceu com um dos apóstolos do nosso Mestre Jesus, que era Judas, e que tem um equívoco muito grande todos esses anos, nessas décadas, nesses milênios que passaram, e até hoje consideram Judas um traidor. Dizia que na hora que ele beijou o rosto de Jesus, era o momento que ele ia mostrar quem era Jesus. Mas Judas tinha já sabia que Jesus era o Messias. Ele tinha todo um apreço, ele fazia parte daquela equipe, só que ele queria transformar o mundo antes. Ele ficou na condição dele, dizendo que ele iria transformar o Império Romano na luta, ia juntar um batalhão, ia cortar algumas cabeças, que era o natural da época, e na época da cultura hebraica, daquele momento, se tinha muito isso, de você usar a brutalidade para resolver, porque Jesus era muito bonzinho para ele, que Jesus daquela forma não ia conseguir assumir o império como eles achavam, mas como rei não assume o império romano, não é? Então ele tinha um plano mirabolante e levou para os líderes da época esse plano dele. Nós prendemos Jesus, Jesus fica lá nas suas orações para o Pai, e nós vamos resolver na brutalidade, tomamos o reino e colocamos o reino na mão de Jesus. Essa era a visão de Judas. Não foi a visão somente de vender Jesus. Só que quando ele passou isso para os líderes, o que aconteceu? Ele percebeu o engano que ele teve. E os líderes disseram: não, então você convence Jesus para nós prendermos ele, porque a gente não consegue prender ele, não é? E aí a gente faz o que tem que ser feito. Já te damos um adiantamento, tantas moedas, deu lá um monte de moeda para ele, né? E conseguimos completar seu plano. E ele não percebeu que aquilo era uma armadilha para ele. Quando ele percebeu que o engano dele foi tão infantil, tão pueril, ele não suportou aquilo. Ele não suportou aquela situação que, na verdade, ele foi traído nas ideias que ele teve e se suicidou. Não suportou aquilo. Então,
essa acomodação de valores morais que eu me refiro, na condição de que ele não tem a visão de que nós temos que primeiro nos transformar, nós temos que primeiro fazer com que as pessoas percebam que é mais importante a transformação interior do que tentar transformar o mundo. E Jesus nos posicionou justamente dessa forma. Isso foi praticamente uma determinação dele. Vós sois o sal da terra. E o que significa isso? Para quem cozinha, sabe, e para quem come também, mesmo quem não cozinha, quanto de sal nós precisamos colocar no feijão? Nós precisamos usar 1 quilo de sal para 2 quilos de feijão? Nós precisamos usar 2 kg de sal para 1 kg de arroz? Não. É uma pitada. É um tempero. Que é uma medida certa, da forma certa. E às vezes as pessoas, numa palavra, numa conversa, conseguem mudar a sua forma de enxergar. Conseguem ver o ângulo de uma forma em que ela vai perceber o quanto que ela está sofrendo pelos equívocos de nós darmos mais atenção aos ressentimentos, às mágoas. Isso faz com que nós procuremos um caminho diferente, um caminho que vai deixar-nos muito mais num sofrimento muito mais doloroso. E nós precisamos enxergar aquela placa na nossa frente: pare de sofrer nas nossas condições, porque nós estamos vigilantes para isso. E às vezes essas nossas escolhas acabam levando a situações em que nós vamos nos aprisionando conosco mesmo e deixando com que essas situações façam um estrago dentro de nós. E todos nós somos assim. Todos nós precisamos dessa mudança, precisamos enxergar o lado bom, o que realmente nos leva à paz e à harmonia, o que eu preciso para que isso aconteça. E no primeiro ponto na Bíblia, todos têm Bíblia em casa, se vocês pegarem lá no capítulo 1, versículo 3, ali bem no comecinho, e Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita, não é? E essa primeira parte já mostra para nós esse lado importante, não só físico, porque o nosso orbe, o nosso planeta Terra, ele já existia quando a Bíblia foi escrita. Então a luz é justamente isso, nós encontrarmos a luz dentro de nós, nós acharmos esse caminho iluminado para as nossas necessidades e sair daquele engano que nós acabamos transformando coisas pesadas em algo que nos prejudica. Outra passagem do nosso mestre, olha só: vós sois deuses, e o reino de Deus está dentro de vós. E está. Se nós estivermos vigilantes e atentos, nós estamos com toda essa nossa consciência direcionadas para as leis divinas. O reino de Deus estará dentro de nós quando nós limparmos essa nossa casa interior. Tirarmos aquilo que nós não precisamos. E Jesus disse, não é? O que queres que eu faça? Inclusive tem uma passagem de Paulo que disse a Jesus, não é? Senhor, o que queres que eu faça? A partir dali tudo se transformou. Ele não fez questionamento nenhum, não fez nenhuma cobrança, simplesmente disse: o que queres que eu faça? E o que ele quer que nós façamos é juntar os tesouros do céu. Quais são os tesouros dos céus? São esses valores, essa nossa necessidade de pegarmos no Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, que a Maria já deve ter falado várias vezes para vocês, é um tratado de leis morais. É isso que nós realmente precisamos.
E no dia a dia, nós precisamos aprender a ver as coisas belas. Olha que maravilha nós estarmos aqui sentados todos juntos. Por que nós estamos aqui nesse momento todos reunidos dessa maneira? Nesse trabalho divino de anos que a Maria desenvolve hoje aqui nesse espaço, com todas essas artes aqui junto conosco também. Enxergarmos esse lado bom, essa nossa necessidade de estarmos envolvidos conosco mesmo. A acomodação não é só nós deitarmos na rede para passar um domingo gostoso, depois do almoço, né, fazer aquela lagarteada, não é isso. É muito importante essa acomodação, né? Mas uma acomodação interna nossa, de nós buscarmos o melhor para nós. E disciplinarmos essas nossas atividades no dia a dia é uma disciplina que nós precisamos adotar. Né? Precisamos ter outras situações em que nós vamos em busca do que é melhor. Mas tenhamos essa atitude de ver o que é bom, ver o que é luz, enxergar que tudo, literalmente tudo, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas tudo que acontece na nossa vida, por pior que tenha sido, ou que nós tenhamos nos deparado, ela vem para o bem. De alguma forma a divindade vai fazer com que aquilo se transforme em algo melhor. Por mais trágico, por mais doloroso a passagem que nós tenhamos nessa existência, aquilo vem para o nosso bem. Nenhuma dessas tragédias que nós estamos enxergando, que tem acontecido nesses anos, não aconteceu sem a permissão divina. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina. E se os seus olhos tiverem luz, seu corpo será luminoso e são. Seu corpo, a sua mente, o seu coração. E se você só vê trevas, quanto teu corpo estará em trevas. E independente disso, as nossas buscas também vão lá na frente se transformar em algo bom. Passaremos várias vezes por essa vida para tentar reverter aquilo que nós fizemos de errado. E a base é a gratidão, né, pessoal? Nós termos dentro de nós, eu tenho feito muito isso comigo, e quero compartilhar com vocês, de nós respirarmos essa gratidão, agradecer que nós estamos vivos, agradecer que nós temos um ar para respirar. Nesse momento, tantos estão em hospitais que não podem levantar, estão sofrendo em leitos de dores, e nós estamos aqui, bem, saudáveis, com filhos, com pais, com mães. Isso já é, só de estarmos aqui nesse momento, já é um momento de graça. E em tudo, na nossa alimentação, no nosso trabalho, na nossa casa, tem muitos que não têm nem teto para se abrigar, não é? E através dessa literatura, quer dizer, dessa vivência, dos ensinamentos que o nosso mestre nos ensinou, é que nós vamos encontrar essa verdade. Essa é a verdade que nós vamos encontrar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa liberdade é justamente nós enxergarmos que nós temos condição de nos controlar internamente. Né? E então? Qual então é esse caminho a nós seguirmos? Quais são as nossas decisões? Para que lado que nós vamos nos direcionar? Essa é a base. Você consegue ser luz? Você consegue irradiar luz? Como está a sua expressão interna? É de tristeza? Se nós expressarmos tristeza, melancolia, mágoa, será que é isso que eu vou receber do universo? Se eu não expressar a minha alegria, eu vou receber o que de volta? Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Nós precisamos irradiar a luz. E o mundo só vai se transformar com pessoas que irradiam essas luzes, essa virtude. Não é? E apesar de tudo, nenhuma de minhas ovelhas se perderão.
por pior que aquele que você enxerga à sua frente, ele vai passar todas as suas necessidades, vai passar por todos os seus desafios, vai precisar reverter todos os seus equívocos, mas vai se salvar. Tá? Todos nós estamos nessa jornada, nessa maratona, que não é chegar em primeiro lugar, é simplesmente chegar, é simplesmente nós aprendermos a correr, sabermos chegar no ponto certo, não necessariamente ser o primeiro, mas conseguir nos vencer. Não é? E o que nós estamos fazendo para essa reforma? Estamos dando essa atenção, fazendo com que ela seja uma horta na nossa casa, sempre bem cultivada, fertilizada, regada, não é? Vamos lá, tiramos as ervas daninhas. Estamos fazendo isso conosco? Isso é gradativo. Isso não é da noite para o dia. Todos nós estamos nessa embarcação. Todos nós estamos remando de forma sincronizada. E aquele que sai dessa sincronização, desculpe, o que acontece? Ele acaba tendo que voltar àquela sincronia de forma mais sofrida. Não é? Outra frase do nosso Mestre Jesus: isso que eu faço, vós o fareis e muito mais. Quer dizer, nós vamos chegar, ele considera que nós seremos mais adiantados ainda do que ele estaria naquela época. Não é? Se naquela época ele era o que mostrou para nós, imagina o que ele é hoje. Quantos milhões e bilhões de anos ele tem à nossa frente de tantas outras caminhadas, não é? E a base de algumas situações em que nós sugerimos é a gratidão, a alegria de viver, não é, pessoal? Ter fé. E essa caridade aqui tem que ser primeiro conosco. Primeiro precisamos ter caridade conosco. Porque senão nós estamos trazendo tanta mágoa, tanto ódio, que nós não temos condição de fazer a caridade para o outro. Se eu estiver com ódio no meu coração, como é que eu posso dar amor para aquele que está do meu lado? Não é? Amai-vos e instruí-vos. Essa foi uma das maiores lições do nosso Mestre. Quer dizer, nós precisamos primeiro estar preparados para poder buscar. E a principal direção que ele nos mostra é essa mentalidade cristã, de nós estarmos voltados para esses valores morais, para nós não deixarmos a peteca cair, no sentido de termos, inclusive, hoje ele como consolador. Ele é o nosso consolador prometido. Os ensinamentos que ele nos deixou no Evangelho, hoje é um tratado de leis morais, para nós encontrarmos o nosso caminho. O Evangelho no lar, como nós tanto falamos, para quem não sabe, inclusive, quem quiser fazer o Evangelho no lar junto conosco, quem quiser que nós façamos uma visita, marquem com a Maria, eu faço questão de compartilhar com vocês e nós ensinarmos como faz o Evangelho. Nós algumas vezes fizemos o Evangelho aqui como se fosse o Evangelho no lar. Pegarmos um trecho, meia página, um item, não precisa ser 2, 3 páginas, não. É ler com intenção de aprender e compreender aquele trecho. Nós fazemos já, eu e Edith fazemos o Evangelho no lar, praticamente quase 10 anos juntos. Já lemos 2, mais 3 vezes o Evangelho inteiro. A gente gosta de fazer ele de forma sistemática, iniciar de um lado e começar do outro, e terminar e voltar no início, para não perder. Você vai abrindo aleatório, você nunca vai pegar todas as partes, né? Pode fazer aleatório? Claro, façam, de vez em quando façam aleatório, não é? Mas fazendo sistemático, nós passamos por todo ele. Essa é a base. E assim deixo uma excelente tarde para vocês, agradeço a atenção de todos, que vocês tenham uma excelente semana, um excelente mês, e até a próxima.